Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje, que é o dia do 23º episódio do Podgel, a gente vai falar sobre bacias hidrográficas brasileiras. A gente falou aí num episódio anterior sobre a hidrografia brasileira, as características gerais da hidrografia brasileira. Hoje a gente foca nas bacias hidrográficas, localização, características mais gerais. Mas antes eu queria só agradecer ao retorno que a gente está tendo aqui no Podgel e fico feliz em saber que está ajudando de alguma forma a vocês, as pessoas. Isso dá força para a gente continuar seguindo. Valeu, muito obrigado e vamos lá. Bacias hidrográficas. Mas afinal então, o que é uma bacia hidrográfica? A gente pode definir a bacia hidrográfica como toda a área em que as águas superficiais escorrem em direção ao leito de um rio pela força da gravidade. Em síntese, uma bacia hidrográfica corresponde a uma área drenada por um rio e os seus afluentes. É importante a gente destacar que dois aspectos são fundamentais para a constituição das bacias hidrográficas: o relevo e a hidrografia. No Brasil, os rios estão distribuídos em 12 regiões hidrográficas, divididas em bacias com rios de grande vazão e microbacias do litoral brasileiro, formadas por rios com pequena vazão e extensão. Vamos a elas? Então, a gente começa falando da bacia hidrográfica amazônica, que é formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Ocupa uma área de 3.843.402 km², o que corresponde a 44,63% do território nacional. Olha só, quase metade do território brasileiro. Ela está espalhada entre os estados do Acre, do Amazonas, do Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Mato Grosso. O rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água e em extensão. E entre os seus afluentes na margem direita, a gente pode citar os rios Javari, Juruá, o Jutaí, Purus, o Madeira, o Tapajós e o Xingu. Já na margem esquerda, sem dúvida nenhuma, o mais conhecido é o Rio Negro, e também a gente pode falar os rios Içá, o Japurá, Trombetas e o Jari. Falando um pouquinho também sobre a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, se estende por uma área de 967.059 km², o que representa 11,36% do território nacional. Está aí distribuída entre os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e o Distrito Federal. Na região do Tocantins, com uma extensão de 2.600 km, o rio Araguaia abriga a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. Os principais afluentes da bacia do Tocantins-Araguaia são os rios Formoso, Garças, Bagagem, Tocantinzinho, Paraná, Manuel Alves Grande, Rio Sono e Santa Teresa. A bacia hidrográfica do Rio Paraná, ela ocupa uma área de 879.860 km², o que corresponde aí a 10,33% do território nacional. Vocês estão percebendo que eu estou colocando aí uma ordem de tamanho, Então, assim, no caso da bacia hidrográfica do Paraná, compreende os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e também o Distrito Federal. Essa região é a área de maior desenvolvimento econômico do país. O Rio Paraná, com uma extensão de 2.750 km até a sua foz, nasce entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e corre na fronteira do Brasil e do Paraguai até o Rio Iguaçu. Entre os seus afluentes, de destaque a gente pode citar o Rio Grande, o Rio Iguaçu, o Paranaíba, o Paranapanema, Paraná e o Tietê, aquele lá de São Paulo. Região hidrográfica do Rio São Francisco, bacia hidrográfica do Rio São Francisco.
Essa bacia hidrográfica ela ocupa uma área de 641 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 7,5% do território nacional. Abrange vários estados, né? Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também o Distrito Federal. O Rio São Francisco ele atravessa o sertão nordestino, a região mais seca do país. E as suas águas são usadas para abastecimento, para o lazer e para a irrigação. Tem mais de 2.000 quilômetros de trechos navegáveis. Entre os seus 158 afluentes, 90 são perenes e 68 são temporários. Rios perenes são aqueles que não secam. Os rios temporários são aqueles que secam de acordo com a estação do ano. Entre esses rios, estão os rios, o Rio das Velhas, o Abaeté, Corrente, o Jequitaí, o Rio Verde e o Rio Paracatu. A região hidrográfica do Rio Paraguai, ela ocupa uma área de 361 mil quilômetros quadrados nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O Rio Paraguai ele nasce na Chapada dos Parecis, que se localiza no Mato Grosso. Ao longo do seu percurso em direção ao sul, ele recebe vários afluentes, dentre eles o Rio Cuiabá, o Taquari, o São Lourenço, o Negro e o Miranda. Não é o Rio Negro lá da região amazônica, é outro Rio Negro. O rio atravessa o Pantanal Mato-Grossense, considerado uma das maiores áreas úmidas contínuas do planeta. O Pantanal ele funciona como um grande reservatório que retém a maior parte da água oriunda do Planalto e regula a vazão do Rio Paraguai. A região hidrográfica do Rio Uruguai, a bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Essa região hidrográfica ela ocupa uma área de 174 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 2% do território nacional. Marca a divisa dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e também entre o Brasil e a Argentina. Os principais afluentes desse rio são o Rio Chapecó, o Rio Passo Fundo, Peixe e o Rio Várzea. Região hidrográfica Atlântico Norte, Nordeste, Ocidental. Essa região hidrográfica, essa bacia hidrográfica, ela corresponde a uma área de 254.100 km², que perfaz aí cerca de 3% do território nacional. Compreende o estado do Maranhão e uma pequena porção do Pará, fazendo parte dessa região hidrográfica, os rios Gurupi, Turiaçu, Pericumã, Mearim e Itapecuru. Região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. Essa região hidrográfica, essa bacia hidrográfica, ela ocupa uma área de 287 mil km², que corresponde a 3,3% do território nacional. Está compreendida ali entre os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Essa região apresenta baixa disponibilidade hídrica, de água, e principalmente no período de estiagem. Os rios aí que a gente pode destacar são o Capibaribe, o Paraíba, o Jaguaribe e o Acaraú. Região hidrográfica do Parnaíba. Essa região hidrográfica, essa bacia hidrográfica, ela ocupa uma área de 344.112 km², o que corresponde a 4% do território nacional. Está ali localizada entre os territórios do Piauí, do Maranhão e do Ceará. A maior parte dos seus afluentes são perenes, ou seja, rios permanentes, e são supridos por águas pluviais. Águas pluviais são águas vindas da chuva e subterrâneas também. A região hidrográfica do Atlântico Leste. A região hidrográfica do Atlântico Leste, ou bacia hidrográfica do Atlântico Leste, ela ocupa uma área de 375 mil km², mais ou menos, que corresponde a uma área de 4,5% do território nacional. Ela compreende parte dos estados de Sergipe, da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, e entre os principais afluentes estão o Rio Paraguaçu, o São Mateus, o Rio Pardo, o Rio Salinas, o Rio Contas, o Jequitinhonha e o Mucuri.
gente também tem aqui, né, a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, né, bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste. Essa bacia hidrográfica, ela ocupa uma área de 230 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 2,7% do território nacional, e está disposta aí entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e o litoral do Paraná. Seus principais rios são o Paraíba do Sul e o Rio Doce. Rio Doce, aquele mesmo que foi trucidado pelo desastre ambiental de Mariana, quer dizer, das Vale Samarco em Mariana. E finalizando, a gente tem também aí a rede hidrográfica, né, a região hidrográfica do Atlântico Sul. Tá? Essa bacia hidrográfica, ela ocupa aí uma área de 185 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a 2% do território nacional, mais ou menos. Ela tem início na divisa dos estados de São Paulo e do Paraná e se estende até o Arroio do Chuí, no extremo sul do país. Compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na região, predominam rios de pequeno porte que escoam diretamente para o mar. Com exceção dos rios Itajaí e Capivari, em Santa Catarina, que apresentam maior volume d'água, são encontrados rios de grande porte, como Taquariantas, o Jacuí, o Vacacaí e o Camaquã. Bem, pessoal, chegamos então aí a mais um final de episódio, né, aqui do Podgel. Eu espero que tenha sido possível para vocês pegarem aí as características mais gerais, localização dessas bacias hidrográficas e que, como sempre, né, isso tenha ajudado, esperando sempre que vocês possam dar o feedback aqui, se inscrevam aí nos nossos canais, ajudem a gente a continuar esse projeto, beleza? E no mais, espero que todos estejam bem. Seguimos, até o próximo episódio, abraço em todos.